Olá, tudo bem? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Conheça 14 sinais que são comuns em criança com autismo. É muito importante que os sinais do transtorno do espectro do autismo, TEA, sejam identificados logo no início. Um erro bastante comum é acreditar que o diagnóstico pode ocorrer apenas quando a criança está com 3 anos ou mais. É um erro muito comum hoje em dia. Hoje nós já sabemos que há casos de autismo que já pode ser identificado por volta dos 18 meses de vida ou até mesmo antes. Quanto mais cedo ocorrer o diagnóstico, mais rapidamente, começará as intervenções e estimulações precoces. Isso é fundamental para que a criança consiga desenvolver as suas habilidades cognitivas, sociais e da linguagem. Dessa forma, a criança terá mais qualidade de vida, terá melhor a sua independência e a sua autonomia. Quando nós, pais, já começa a perceber algo que não é de acordo com a idade da criança, pode levar. Não precisa esperar a criança fazer 2, 3 anos, pode levar ela por volta dos 18 meses, 1 ano e meio. Vale destacar que algumas pessoas não sabem que o diagnóstico do TEA, ele é clínico. Ele é baseado em evidência científica, de acordo com critérios, de acordo com diagnóstico, de acordo com CID, que é a Classificação Internacional de Doença. E também os pais devem saber que não existe um exame que vai lá e constata que a criança tem o autismo. Não tem aquele exame específico, certo. É feito através de dados, de pesquisa e também baseado nas suas evidências e de acordo com como é a criança, a atitude da criança. Os sinais, eles são bem amplos e voltados para a comunicação social, reciprocidade social, comportamentos restritos e repetitivos. Que algumas crianças que tem, que é observado que tem esses tipos de sinais, que nós falamos sinais, a criança, quanto mais cedo ser observado, melhor é para sua interação, para esse nosso mundão aí, que hoje em dia requer tantas coisas, é pedido tantas coisas, a sociedade cobra tanto. Muitas vezes as crianças, elas não apresentam todos os sinais e a avaliação deve ser feita individualizada. Nós não devemos jamais ver um autista e falar: meu filho não tem aquele comportamento, ou meu filho tem. Cada criança, ela é única, ela é individual. Cada ser humano, ele carrega dentro de si um DNA específico, único. Então, tenha cuidado, Nós devemos ter o cuidado, nós educadores, nós mães, alguém da nossa família, não chegar para a pessoa e dizer: teu filho é autista, sem saber, Quem vai saber disso é só um especialista. E os 14 sinais, o primeiro é a dificuldade do contato visual. A criança, quando ela é chamada pelo nome, ela não olha dentro dos seus olhos, assim, ela não tem aquele contato. Então, ela vai ter dificuldade de responder. Ela vai sentir desconforto, Então, para isso, nós devemos estimular, expor esses estímulos sociais para a criança. A dificuldade de interação. A criança autista, ela apresenta uma dificuldade imensa na interação social e precisa aprender e agir em diversos tipos de situações, as quais nós vamos inseri-la, Algumas não gostam de contato físico, de contato afetivo, você abraçar, beijar, tocar. Tem autista que não gosta. E também eles não gostam de compartilhar brinquedos.
A criança, às vezes a gente fala, o adulto, né? Nós erramos muito. Nós falamos, a criança é egoísta. Não, gente. É dela, é do DNA dela. Como você vai tentar mudar isso? Nós podemos sim ajudá-la para ela sentir mais confortável quando tiver em outras crianças. Então eu falei eu falei o sinal 1, 2 e agora o 3. A criança, ela vai começar a imitar atitudes, né? Ela, por volta dos 6 a 8 meses de vida, a criança neurotípica, né? Ela vai copiar adultos e colegas. Isso pode comprometer o seu desenvolvimento, porque elas costumam ter uma grande dificuldade também em imitar, mas também nós não devemos privá-la se caso ela começar a repetir, né, os nossos sons. Devemos estar sempre ter esse cuidado de mantê-las mais sempre perto de nós. E o 4, elas não atendem quando são chamadas, principalmente chamada pelo nome, né? Geralmente o bebê neurotípico, que não é autista, ele reage quando você chama. Você chama o nome dele, já olha assim com o pescocinho, ele já vira, ele faz sinal que está ouvindo, ele balança os pezinhos e ele responde esses estímulos assim na maior facilidade. Isso normalmente não vai acontecer com a criança autista. Você vai chamar o nome dele, vai chamar novamente e vai perceber que ali tem algo que precisa os pais estar atentos, mais atentos. Os 6, eles não compartilham a atenção deles. O autista, ele não compartilha. O que é isso? Quando tem, por exemplo, 2 crianças focadas num brinquedo, o autista geralmente ele vai apontar para um outro, né? Ele vai indicar algo com gesto, com palavra, com meio olhar, mas a atenção dele não é compartilhar aquela mesma atenção que as outras crianças ali estão compartilhando com nós adultos. Isso é uma percepção bem assim fácil de identificar, porque não adianta a gente dizer assim, ele é diferente. Ele é inserido na sociedade, né? O 7 não busca atenção. O autista, a criancinha menorzinha tá ali chamando sua atenção, tá ali fazendo algo. E o adulto também. Ele não. Ele nunca busca, ele jamais vai ficar buscando. Normalmente, pode acontecer, mas bem leve. Mas normalmente o autista, tanto criança como adolescente adulto, ela prefere não partilhar o prazer dela e o sorriso em alguma coisa. Então, não adianta a gente ficar cobrando, deixa as coisas acontecerem normalmente, tá? O 8, a dificuldade de transições. O autista, ele tem dificuldade de mudar de atividades. A criança neurotípica, ela geralmente encerra uma atividade e começa outra. Mesmo com a dificuldade, com choro, ela vai terminar uma atividade. Já o autista não. Ele começa uma atividade, de repente você vê que ele já mudou para outra e assim vai. São as dificuldades que nós chamamos de transições, né? Depois vem a 9, é a dificuldade de controle motor. Muitas crianças com autismo, ela apresenta dificuldade na coordenação motora. Apresenta dificuldade de olhar para uma ação ou realizar brincadeiras simples que exijam coordenação de pegar objetos. Isso é do autista. Atraso na fala é a 10. A criança acima de 2 anos não fala palavras ou frases, ela deve receber uma maior atenção. Alguns autistas apresentam problemas de fala ou atraso de linguagem. Onde nós educadores, né, aconselhamos as mães
a passar para um fonoaudiólogo, ou a gente simplesmente indica para ela procurar um clínico, para o clínico ver quais as especialidades, porque nós educadores, nós não diagnosticamos criança alguma. A gente pode perceber junto com a família sinais de algo na criança, mas jamais nós vamos dar um diagnóstico. Nós não somos habilitadas para isso, mas a gente percebe. 11. Aqueles movimentos estereotipados ou atípicos, em que a criança tem os movimentos com as mãos, aqueles movimentos que são involuntários e repetitivos, que nós às vezes percebemos assim, é algo bem fácil de perceber, porque ele começa a balançar os pezinhos, a balançar as mãozinhas, a segurar o objeto, ficar olhando para o objeto e balançar aquele objeto. Então, são os movimentos estereotipados que nós falamos, né? E depois vem 12, aquela comunicação que eles não usam, que é a comunicação não verbal. A criança geralmente não usa a mãozinha para indicar o que ela quer. Algumas pessoas com autismo não verbal desenvolvem a capacidade de usar algumas palavras de maneira significativas, mas elas são incapazes de continuar qualquer tipo de conversa. Nesse caso, elas comunicam por meio de linguagem escrita, ou por gesto, por cartões, ou por meio de tecnologia, que hoje é tão fácil, né, gente? 13. Comportamentos sensoriais atípicos. Autista pode ter uma sensibilidade maior aos estímulos do ambiente ou ainda uma sensibilidade muito menor. Às vezes no ambiente eles têm um estímulo muito grande ou às vezes pode não ter. Então, quando há essa hipersensibilidade, a pessoa percebe os estímulos do ambiente com mais facilidade. Então, devemos, aqueles que não percebem, nós devemos ajudá-lo, né, a fazer o esforço repetitivo para que ele sinta isso. Então, é muito comum pessoas com autismo apresentarem questões sensoriais, sentir incomodadas com sons, com luzes, com texturas, com movimentos, com toques e com sabores. E isso pode levar eles a ter crise. Chegar no ambiente com muita luz fortes, com sons muito alto, com aquelas texturas onde ele toca e se sente incomodado. Então, nós devemos fazer com que ele não mantenha nesse ambiente por muito tempo, porque pode levar a ter crises. E o 14, a criança com autismo, muitas vezes, ele tende a brincar com o mesmo objeto. Geralmente você vê uma criança autista, a mãe leva para a escola e leva o objeto que é de carinho dele, um ursinho, um carrinho, uma bolinha, até uma tampinha de garrafa. Eu trabalhei com um autista e ele chegava todos os dias com aquela tampinha de garrafa PET. A mãe me dizia assim, professora, ele dorme com essa tampinha, ele segura essa tampinha, ele toma banho com essa tampinha. E eu deixava ele ali com aquela tampinha. Era um objeto que eu trazia da casa dele. Ele sentia confortável com aquele objeto. Por que eu iria tomar, né? E eles têm aquela fixação por aquele objeto, de forma que ele passa o dia inteiro com aquele brinquedo, porque se torna um brinquedo para ele. As crianças neurotípicas, elas tendem a mudar de interesses e buscar novos objetos. Já o autista não, ele se apega naquele objeto e para ele é um prazer estar com aquele segurado ali, com aquele carinho todo intenso. Então nós que somos educadores, nós mães, nós profissionais, nós amigos, nós vizinhos, nós do ambiente de um autista, né? Vamos ter esse olho mais clínico, esse olho de mais amor, de mais carinho. Eu mais aprendo com eles do que eu ensino, do que eu transmito, né? Porque o ensinar e o aprender é constante, todos os dias. Todos os dias eu estou aprendendo e todos os dias eu também posso ensinar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo ficou longo, mas se tiver alguém aí que tem alguém na família ou também
é autista, deixe comentários. E eu agradeço. Que Deus abençoe todos vocês.